Olá! Hoje a gente vai desvendar o procedimento que, olha, dá o pontapé inicial em praticamente toda investigação criminal no Brasil, o famoso inquérito policial. Ele é a base de tudo, e entender como ele funciona é essencial para a gente compreender o nosso sistema de justiça. Pensa na seguinte situação: um crime acontece, a polícia é comunicada. E aí? Qual é a primeira ação formal que o Estado toma? A resposta para essa pergunta é exatamente o nosso tema de hoje. Pois é, a resposta é a instauração do inquérito policial. Pensa nele como a primeira apuração de fatos do Estado. O objetivo aqui ainda não é condenar ninguém, mas sim juntar indícios mínimos, o que a lei chama de justa causa, de que um crime provavelmente aconteceu e de quem pode ser o responsável. É como se fosse um filtro, sabe? Para evitar que acusações sem pé nem cabeça virem um processo de verdade. Beleza? Então, para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro de hoje vai cobrir todo o ciclo de vida de um inquérito. A gente vai ver o que ele é, como ele começa, dar uma espiada em como funciona a investigação, entender como ele termina e, claro, o mais importante, qual o peso dele lá no tribunal. Então vamos lá, começando pelo começo. O que exatamente define o inquérito? Quais são as características que ditam as regras do jogo nessa fase inicial? Cada uma dessas palavras define como o inquérito funciona. Ele é administrativo, porque acontece na delegacia, ainda não é no tribunal. É inquisitivo, porque o foco é investigar, não julgar. Por isso, a defesa aqui ainda é ilimitada. Tudo precisa ser escrito, todo documentado. E uma vez que começou, já era. Ele é indisponível. O delegado não pode simplesmente botar na gaveta e esquecer. Mas olha que curioso, ele também é dispensável. Se o Ministério Público já tiver provas suficientes, pode pular essa etapa. E por fim, ele é sigiloso, para não atrapalhar a investigação. E isso aqui ajuda a gente a entender uma divisão super importante no nosso sistema. O inquérito é essa fase inquisitorial. O Estado está buscando informações. Não existe um acusado formal, e sim um investigado. Já o processo judicial é a fase contraditória. Aí sim existe uma acusação formal e o réu tem todo o direito de se defender e contestar cada prova. São dois momentos com lógicas bem diferentes. Certo. Mas e aí, como é que esse procedimento investigativo formal começa na prática? Ele não surge do nada, né? Existem diferentes gatilhos. O jeito que um inquérito começa depende muito do tipo de crime. Em casos mais graves, como um homicídio ou um roubo, a própria polícia já toma a iniciativa, agindo de ofício. Em outros, pode começar por uma requisição do Ministério Público. Tem também os crimes que precisam de uma representação, ou seja, a vítima precisa autorizar formalmente a investigação. E, claro, a prisão em flagrante dá início imediato a todo o processo. Agora a gente entra no coração da coisa, no trabalho de campo mesmo. O que a polícia faz durante a investigação? São as chamadas diligências. Aqui é o trabalho de detetive, basicamente. A polícia vai ao local do crime, ouve todo mundo, apreende objetos importantes e, claro, solicita perícias, como o exame de corpo de delito, que é fundamental sempre que o crime deixa vestígios. Eles podem até fazer uma reconstrução da cena. É como montar um quebra-cabeça, peça por peça, para entender o que aconteceu. Bom, toda investigação precisa ter um fim, certo? E aqui a gente vai ver não só os prazos, que são bem rígidos, mas também umas mudanças bem recentes e super importantes na lei sobre quem dá a palavra final para arquivar um caso. O tempo aqui é um fator crítico, especialmente se o investigado está preso. A regra geral é bem clara: 10 dias para concluir. Esse prazo pode ser prorrogado uma única vez por mais 15 dias. Agora, se o investigado estiver solto, o prazo é de 30 dias e aí sim, se o caso for muito complexo, podem haver novas prorrogações. E aqui tem um ponto que vale a pena repetir, que é aquele princípio da indisponibilidade. Lembra dele? Isso significa que o delegado de polícia, depois que inicia um inquérito, não tem o poder de simplesmente engavetar o caso por conta própria. A investigação precisa ser concluída e encaminhada para a autoridade competente decidir o que fazer. E, gente, essa aqui é talvez uma das maiores reviravoltas recentes no processo penal, que veio com o famoso pacote anticrime. Antigamente, o Ministério Público pedia o arquivamento e o juiz tinha que concordar. O juiz tinha um papel central nisso. Agora a regra mudou. O próprio MP ordena o arquivamento e a revisão é interna, dentro do próprio MP. Na prática, o controle sobre o fim da investigação saiu das mãos do Judiciário e se concentrou no Ministério Público.
Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão. Depois de todo esse trabalho, todo esse inquérito montado, qual é o peso real disso tudo, lá na frente, num julgamento? As provas do inquérito são suficientes para uma condenação? A própria lei dá a resposta, e é uma resposta bem direta. O artigo 155 do Código de Processo Penal é claro: a decisão do juiz não pode se basear exclusivamente nas informações do inquérito. Essa palavra, exclusivamente, é a chave de tudo. Então, para ser bem direto, as provas do inquérito sozinhas podem condenar alguém? A resposta é um sonoro não. E por quê? Porque elas foram colhidas numa fase investigativa sem a participação plena da defesa. Elas servem como ponto de partida, como um suporte, mas precisam ser confirmadas ou complementadas por provas produzidas lá no processo judicial, aí sim, com todas as garantias de defesa. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente viu hoje, o inquérito policial é a fase de investigação, não um mini-julgamento. As regras dele são feitas para apurar fatos, o jeito que ele começa muda de acordo com o crime, o poder de arquivar mudou de mãos recentemente, fortalecendo o Ministério Público, e, o mais importante de tudo, as provas do inquérito sozinhas não condenam ninguém. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? O inquérito policial, com todas essas regras, ele é um filtro essencial para a justiça, garantindo que só casos sólidos avancem. Ou será que é um modelo que já está ultrapassado? O debate sobre o papel dele no Brasil, com certeza, está longe de acabar. Valeu pela companhia e até a próxima.